A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Olha, imagina que você sempre come no mesmo restaurante porque ele nunca decepciona. A comida é boa, o serviço é ok também, mas ultimamente os pratos começam a demorar, o sabor já não é o mesmo e os preços só sobem. Aí você começa a se perguntar, será que está na hora de experimentar outro lugar? Pois é, os investidores estão pensando exatamente isso sobre as ações dos Estados Unidos. Enquanto isso, a Europa e a China são os restaurantes do momento. Aqueles com fila para entrar, aqueles que você assiste vídeo no Instagram de pessoas falando "você nunca viu nada igual". Daí começa a aparecer vários marmanjos se lambuzando todo com queijo ou Nutella para mostrar o quão bom que é. Como se ninguém soubesse que eles estão sendo pagos para fazer esses vídeos. Ok, desculpa o desabafo. A questão é que a confiança no mercado americano caiu para o menor nível desde 2023, enquanto Europa e China começam a aparecer opções mais interessantes para os investidores. Mas será que é só uma fase ruim ou os Estados Unidos perderam a receita do sucesso? Olha, segundo o Bank of America, isso é consequência de incertezas no país, lá nos Estados Unidos. Mas a gente vai entender melhor essa história hoje. E olha só, nós temos atualizações do caso Dan Rota. O empresário acusado de usar a cidadania brasileira para evitar o fisco nos Estados Unidos, ele se declarou culpado na última semana de esconder milhões de dólares em ativos das autoridades fiscais dos Estados Unidos. Pera, quem que é esse? Você tá me perguntando agora. Para quem não seguiu essa história que começou, a ser divulgada no ano passado, eu vou dar um contexto aqui, mas para deixar essa história mais interessante, eu vou testar minhas habilidades de podcast de True Crime hoje. Em 12 de março de 2024, uma audiência nos tribunais dos Estados Unidos revelou os detalhes de uma fraude que se estendeu por décadas. O protagonista desse trama, Dan Rota, um empresário brasileiro-americano de 77 anos. O homem que por anos escondeu mais de 20 milhões de dólares, mantendo contas secretas em bancos suíços como o Credit Suisse. Rota, como um mestre da clandestinidade, usou identidades falsas, empresas de fachada e até pessoas que nunca existiram para enganar a Receita Federal dos Estados Unidos, o temido IRS. Sua estratégia era simples, mas brilhante: esconder o seu dinheiro. Mas foi tudo desfeito quando, em 9 de março, ele foi preso ao tentar embarcar para Barcelona. Ladies and gentlemen, this is the captain speaking. Na audiência, Rota estava algemado, sem trocar uma palavra com ninguém, exceto com seus advogados. O governo alega que ele deve ao IRS nada menos do que 9,25 milhões de dólares em impostos, sem contar os juros e as multas. Mas a história de Rota vai além dos números. A sombra do Credit Suisse paira sobre ele, um banco que, antes de ser investigado pelo UBS em 2008, foi uma ponte para aqueles que tentavam esconder as suas riquezas. Antes de ser preso, Rota tentou apagar qualquer vestígio de sua fortuna. Ele transferiu milhões para novas contas secretas em uma tentativa desesperada de evitar a detecção. Mas suas manobras, elas não foram suficientes. E essa não é a primeira vez que Rota se encontra em apuros. No passado, ele desobedeceu uma ordem judicial que envolvia seu próprio filho, resultando em uma sentença de prisão. Tentativas frustradas de enganar o IRS, como a criação de uma fundação e de uma empresa para esconder seus bens, marcaram o início de seu declínio. Em 2019, Rota tentou se regularizar com o IRS, mas suas mentiras logo foram descobertas. Depois disso, ele se viu de frente com um futuro incerto, com acusações que poderiam levar ele a pena de até 5 anos de prisão para cada crime cometido. Agora nós temos novidades sobre o futuro de Dan Rota, então bora entender essa história de uma forma menos true crime a partir de agora. Lembrando que você pode seguir a gente, entra aqui no nosso perfil, na plataforma que você nos escuta e clica aqui para seguir a gente para ficar atualizado diariamente das principais notícias de negócios do Brasil e do mundo. Lembrando também que temos a nossa playlist exclusiva, a Trilha do Dia, você encontra ela aqui na descrição do episódio. Inclusive, comenta aqui o que tocou antes do episódio começar para você.
Investidores estão deixando de investir tanto em ações dos Estados Unidos, o que, olha, nunca tinha acontecido em uma escala tão grande como nas últimas semanas. Isso aconteceu porque as expectativas para o crescimento da economia mundial, elas pioraram segundo o Bank of America. A quantidade de dinheiro que os gestores de fundos colocaram nas ações dos Estados Unidos caiu para 23%, que é o menor nível desde junho de 2023. Uma pesquisa feita em março revelou que 44% dos investidores acham que o crescimento global ele vai piorar, que é uma visão muito mais negativa do que no mês anterior. Michael Hartnett, estrategista do Bank of America, ele explicou pra gente que esse pessimismo sobre o crescimento mundial não é bom para as ações. Enquanto isso, os investidores estão buscando oportunidades fora dos Estados Unidos, já que as ações por lá caíram no começo do mês. Ações de tecnologia na China estão subindo e a Europa também está indo melhor do que os Estados Unidos, pois as perspectivas econômicas elas são mais positivas por lá. O que faz sentido. Se está ruim de um lado, você não gostaria de ir para o outro? No entanto, Hartnett disse que essa queda no otimismo dos investidores é um sinal de que o mercado acionário dos Estados Unidos pode estar se recuperando, embora o índice S&P 500 só deve voltar a crescer acima de 6.000 pontos se as preocupações com a guerra comercial e a inflação elas diminuírem. Então, o que ele sugere então? Na semana passada, Hartnett sugeriu que os investidores comprassem ações do S&P 500 quando o índice estava em 5.300 pontos, o que é cerca de 7% abaixo dos níveis atuais. O índice ele acabou se recuperando depois de cair para 5.504 pontos, com investidores preocupados com o impacto da guerra comercial do presidente Donald Trump. Como a gente tem visto aqui no podcast, é bastante notícia sobre guerra comercial. O Donald Trump tem puxado várias cartas da manga, então é compreensível esse desespero, essa incerteza toda. As ações europeias, para vocês terem uma ideia, elas têm superado os Estados Unidos nesse ano. A pesquisa do Bank of America mostrou que 39% dos investidores estão apostando nas ações da Europa, o que é a maior proporção desde 2021. A pesquisa ela foi feita entre 7 e 13 de março, com 171 investidores, que juntos gerenciam 426 bilhões de dólares. Bora nos atualizar desse caso, criminal, que a gente ficou por dentro no começo do episódio de forma magnífica, eu diria. Eu não ouvi ainda, mas eu acho que ficou bom. Bom, vestindo o macacão bege, Dan ele fez sua declaração na segunda-feira, ontem, dia 17, no Tribunal Federal de Miami. Como parte de sua confissão, o senhor de 78 anos, lembrando que ele tinha 77 no começo do julgamento, no ano passado, ele disse que os banqueiros do Credit Suisse sabiam sim que ele era cidadão americano, mas o ajudaram a ocultar ativos do Internal Revenue Service, o IRS, que é o órgão americano equivalente à nossa Receita Federal aqui no Brasil. O UBS Group agora é proprietário do Credit Suisse, como a gente sabe, que inclusive se declarou culpado em 2014 por ajudar milhares de americanos a sonegar impostos e pagou ali uma multa de 2,6 bilhões de dólares. Os promotores passaram anos investigando se o Credit Suisse violou o acordo judicial ao não identificar contas não declaradas ao IRS. O promotor Sean Pitt, na audiência, disse assim, Rota tinha contas em bancos suíços que datam de 1985. Os bancos sabiam que ele era cidadão americano, mas permitiram que ele escondesse dinheiro do governo americano e dissesse que era brasileiro e morava no Brasil. Fecha aspas. O UBS ele se recusou a comentar o caso na segunda-feira, antes de Rota se declarar culpado. Em 10 de março, em outro caso, Gilda Rosenberg admitiu que ela e seus familiares ocultaram 90 milhões de dólares da Receita Federal americana por meio de contas não declaradas na Suíça, Israel, Andorra e também no Panamá. Rota ele se declarou culpado de uma acusação de conspiração para fraudar os Estados Unidos e, olha só, ele pode pegar 5 anos de prisão. Sua sentença será proferida em junho. A barbaridade. O que é o que o Datena faz? A barbaridade. A barbaridade. Barbaridade que ele fala, não é? Da imagens, barbaridade. Um advogado de Rota ele não retornou imediatamente uma mensagem pedindo comentários após a audiência. Esse pedido foi feito pela Bloomberg News. As alegações de Rota e Rosenberg vieram depois que o governo do ex-presidente Joe Biden tentou chegar a um acordo com o UBS sobre se o Credit Suisse violou seu acordo judicial. As negociações foram interrompidas antes da posse do presidente Donald Trump. E como eu disse lá no começo do episódio, com o meu contexto lá, Rota ele foi acusado pela primeira vez em março de 2024 de esconder mais de 20 milhões de dólares do IRS
e também de usar 2 dúzias de contas na Suíça em um esquema elaborado que durou aí impressionantes 35 anos. Rota ele tinha contas em vários bancos suíços, incluindo o Credit Suisse e olha só, o UBS. Os documentos judiciais dizem que, por sugestão dos 2 bancos, Rota contratou Beda Singeberg, um consultor financeiro suíço que foi acusado de ocultar 184 milhões de dólares em ativos do IRS para 60 clientes. Segundo Pitt, Rota também usou vários advogados que o ajudaram a movimentar dinheiro e preparar declarações falsas. Bom, ele foi inicialmente acusado de conspiração, sonegação fiscal, apresentação de declaração falsa de imposto de renda, declaração falsa e não apresentação de relatório de contas bancárias e financeiras no exterior. E por que ele se declarou culpado? Você se pergunta agora. Olha, como parte do seu acordo de confissão, o governo retirou cerca de 20 acusações adicionais contra ele. Rota, que é cidadão dos Estados Unidos, do Brasil e da Romênia, segundo os promotores, após a acusação, se baseou em décadas de fraude. Eles disseram também que ele mentiu para as autoridades, transferiu dinheiro entre ele e um primo no Brasil e usou seu passaporte brasileiro para evitar revelar sua cidadania americana aos bancos suíços. Caso tenha um advogado ouvindo a gente aí, tenha ficado curioso, saiba que o caso está registrado como US versus Rota 24/CR/20113 lá no Tribunal Distrital dos Estados Unidos, Distrito Sul da Flórida. Não sei porque você gostaria de saber disso, mas advogados, né? Bom, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Lorian Queiroz. Uau. E bora dar uma lida rápida nos comentários do episódio passado. No episódio passado a gente falou sobre maconha, e vocês comentaram. Leandro Maro diz, o editor tá de parabéns. Realmente, o Lorian tá mandando bem na edição. Raquel Miller Alexandre Albuquerque diz, despertei com Epitáfio tocando no meu rádio relógio. Uau, rádio relógio. Guilherme Limone diz, aqui não tocou nenhum reggae antes do podcast, que triste. Ia ser muito bom, ia ser, coincidência de milhões. Kai Simões diz, episódio mais longo, amo demais. Gosto que tá se aprofundando um pouco mais em pelo menos um dos assuntos. E essa parte de trazer convidados também é muito legal. Se pudesse, seria legal trazer 3 notícias ao invés de 2, uma mais longa e 2 mais curtas. Mas está muito bom. Obrigado pelo feedback, Kai Simões. Netone diz, então se liberarem a maconha, os traficantes viram empreendedores? Eu já imagino uma grande loja com o nome de Boca de Fumo LTDA, com alguém na frente fazendo a propaganda dizendo ervas a preço de noiado. Eu acho que eu não colocaria. É isso aí, tem que falar o que pensa. Fran diz, muito legal a reportagem com o convidado, colocações interessantes, principalmente as falas finais. Vinícius Dias diz, mas não corre o risco de bateria do carro ficar viciada? Piadinha misturada com a história do cannabis e baterias BYD. Ah, viciada porque a gente falou de droga e bateria. Entendi essa piada, Vinícius. Eduardo Duarte diz, o podcast reinventando e melhorando a cada dia, desde as intros até convidado agora, melhor podcast do caminho diário. Obrigado, Eduardo. Senhor Caió diz, amei esse episódio. Obrigado, senhor Caió. E o Ira diz, quem trabalha no Graal é porque não conseguiu pagar a conta e tá preso lá até hoje. Muito bom seu comentário. E é isso, gente. Muito obrigado pela audiência mais uma vez. A gente se encontra no próximo episódio e até lá. Um big beijo.